E aí, pessoal do Colégio Adventista de Sorocaba, Unidade 2. Que legal estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo reto sobre uma coisa que mexe com a nossa vida todo santo dia, mesmo que a gente nem perceba: as pessoas com quem a gente anda. Mas falando sério agora, já parou pra pensar nisso? Tipo, pra valer? Quem são as pessoas, os conteúdos, as coisas que estão moldando a sua vida? E não é pouca coisa não, hein? É algo que mexe com quem a gente é, com o que a gente pensa e até com o jeito que a gente age. É que hoje em dia, né, a gente é tipo um alvo. A influência vem de tudo quanto é lado. Pensa só, seus amigos, os grupos da escola, os vídeos que a gente fica horas assistindo e, claro, os creators que a gente segue. Tudo isso, sabe, vai entrando na nossa cabeça, no nosso jeito de ser, e às vezes a gente nem nota. Mas e se eu dissesse que o melhor conselho sobre isso tudo não está no último viral do TikTok? E se ele estivesse num texto escrito há quase 2000 anos? Parece loucura, né? Mas eu juro, é um conselho tão real, tão direto, que parece que foi escrito ontem, especialmente para a nossa geração. Imagina a cena. Quase 2 milênios atrás. Uma galera que vivia sem Wi-Fi, sem smartphone, sem poder mandar um zap, nada. Mas o pessoal daquela época já quebrava a cabeça com a mesma coisa que a gente: com quem eu tô andando. Incrível, não é? E o conselho é este aqui: papo reto, sem enrolação. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá lá na Bíblia, em 1 Coríntios 15:33. É uma frase curta, mas, nossa, o impacto dela é gigante. É tipo uma placa de cuidado para nossa vida. E para a gente entender o peso disso, tem uma história por trás. O apóstolo Paulo não escreveu essa frase do nada. Ele mandou essa carta lá pelo ano 55 para uma galera em Corinto porque ele estava vendo um problema sério acontecer. Algumas pessoas estavam se deixando levar por umas ideias erradas. O X da questão não era só ideia, saca? Era com quem elas estavam passando o tempo. E é aí que tá o pulo do gato. A gente descobre essa força silenciosa da influência. É que nem a gravidade. A gente não vê, mas ela tá sempre ali, agindo sobre a gente. E as pessoas ao nosso redor vão nos transformando. E na maioria das vezes, a gente nem se dá conta. E esse processo é bem sutil, quase invisível. Sabe como começa? Pelo jeito de falar. Do nada, a gente está usando a mesma gíria que aquele grupo, rindo das mesmas piadas, falando igualzinho. É o primeiro sinal de que a influência está batendo na porta. Depois da fala, a coisa fica mais funda. A influência chega na nossa mente. A gente começa a concordar com as mesmas opiniões, a ver o mundo com os olhos deles. Aquilo que antes a gente achava meio estranho, de repente, já não parece mais tão estranho assim. E por fim, o ciclo se fecha. O que a gente fala e o que a gente pensa vira ação. As nossas escolhas, o jeito que a gente trata os outros, os lugares que a gente vai, tudo começa a ser um espelho do grupo. Pronto, a transformação está completa. Certo, mas e hoje em dia, no nosso mundo de internet e celular, a gente precisa atualizar esse conceito de companhia. Porque hoje ela vai muito, mas muito além de quem senta do nosso lado na sala de aula. Pensa bem, a nossa companhia hoje é a tela do nosso celular. É o feed que a gente rola sem parar, são os vídeos que o algoritmo escolhe pra gente, são os influenciadores que a gente admira, os grupos de WhatsApp. Tudo isso é uma voz constante no nosso ouvido, dando pitaco em quem a gente deve ser. Então, a pergunta real é ainda mais séria. Não é só sobre o que está moldando o que a gente faz. A questão é o que está moldando o nosso coração. Lá no fundo, sabe? Onde moram as nossas emoções, os nossos valores, quem a gente é de verdade quando ninguém está olhando. Mas respira fundo, porque tem notícia boa. A Bíblia não joga só o problema no nosso colo e sai correndo. Ela não diz só, cuidado. Ela também mostra a solução. Ela nos apresenta o influenciador master, sabe? Alguém que nos mostra um jeito completamente diferente de lidar com tudo isso. Olha que louco esse contraste. A gente pode ser tipo uma esponja, só absorvendo o que está em volta, seja bom ou ruim. Ou a gente pode seguir o exemplo de Jesus. Pensa nele. Ele andava com todo mundo, mas ele não era a esponja. Ele era a fonte. Ele não era influenciado, ele era a influência. Ele não se conformava com o que estava errado. Ele transformava as pessoas com uma coisa muito poderosa: o amor. E agora? Bom, agora a bola está com a gente. A escolha é nossa. Cada um de nós pode decidir se vai ficar só assistindo ou se vai entrar em campo para fazer a diferença nesse jogo da vida. Então fica aqui um desafio prático para a gente hoje. 3 passinhos. Primeiro, dá uma olhada nas suas amizades. De verdade. Elas te puxam para cima, te ajudam a ser alguém melhor. Segundo,
Faz uma limpa no seu feed. O que você consome online te inspira a ser bom? E o terceiro, o mais importante, tome uma decisão. Bate no peito e decide. Eu vou ser uma influência do bem. No fim das contas, a escolha é essa. A gente vai ser só um espelho, refletindo tudo que está por aí, ou a gente vai ser um farol, uma luz que mostra um caminho melhor para os outros. A escolha é ser alguém que, com suas palavras, com suas atitudes e, principalmente, com o amor de verdade, aproxima as pessoas de Deus. Ser um reflexo vivo do amor incrível de Jesus. Pessoal, foi muito bom esse nosso papo, um abração e a gente se vê na próxima capela.